Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou estar aqui abordando sobre as 5 feridas emocionais e os seus efeitos. Como é que elas se projetam, por exemplo, na vida adulta. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a ferida emocional da rejeição. Se eu fosse você, eu não perderia nada, porque são vídeos como esse que geram consciência e autopercepção, autoconhecimento. E esse é um primeiro passo para você trabalhar e curar as suas emoções, curar a sua alma, curar suas feridas emocionais. Então fica ligado nesse vídeo, fica assistindo até o final para não perder nenhuma parte desse conteúdo tão importante que eu vou compartilhar aqui com você. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve logo aqui embaixo, ativa o sininho e deixa aquele curtir, porque assim eu vou entender que conteúdos como esse são importantes e aí eu posso produzir mais. É a maneira de vocês que estão aqui me assistindo retribuírem, né, o quanto que esse conteúdo fez sentido para você. Então vamos lá, vamos dar início e falar dessa primeira ferida emocional que nós vamos estar abordando nessa série, que é a ferida emocional da rejeição. Antes de entrar na ferida emocional da rejeição e falar um pouco mais profundamente sobre ela, é importante ressaltar que as feridas emocionais, como é que elas são registradas na nossa mente? Nós temos uma estrutura mental que é o inconsciente, ou seja, que são memórias, situações que nós vivemos no início da nossa vida, no início da nossa jornada de vida e que ficaram armazenadas. E muitas vezes essas informações que ficam armazenadas, elas não estão acessíveis. Elas estão nessa estrutura mental do inconsciente. E por que elas ficam no inconsciente? Muitas vezes para nos proteger, porque há muitas informações ali que não foram muito bem processadas, que não foram muito bem elaboradas. Porém, como você não tem acesso, num processo terapêutico, né, você pode vir a acessar no momento em que você for estando preparado para isso, essas memórias e com uma condução adequada, essas memórias elas podem vir à tona e muitas vezes elas são memórias de situações que lá atrás, lá no passado, você pela sua idade, por ter talvez ali 4, 5 anos ou menos, você não tinha cognição madura o suficiente para entender e interpretar aquele fato. Então isso fica armazenado lá. O fato é que, mesmo tendo sido armazenado essas situações ou essas interpretações da realidade que você tinha lá no começo da sua vida, elas continuam influenciando a sua vida na fase adulta. Muito do que você dos teus comportamentos, da maneira como você pensa, da maneira como você se relaciona com as pessoas, com os seus problemas, com as suas situações, vem desse inconsciente, que por mais que você não possa acessá-lo na hora que você quer, isso ainda continua interferindo, inclusive na sua qualidade de vida. Muitas vezes somente no acompanhamento profissional você consegue acessar. Então vamos falar sobre a rejeição. Vale lembrar que a rejeição, ela tanto pode ter acontecido, olha, presta muita atenção nisso que eu vou te dizer agora, que isso faz toda a diferença e muitas vezes só essa informação já é instrumento de cura para muitas pessoas. A rejeição, ela pode ter acontecido de fato lá no começo da tua vida, nos primeiros anos de vida, ou ela pode ter sido interpretada por você. E aí você se interpretou com a condição mental que você tinha naquela pouca idade, você interpretou que foi rejeitado. Aí você pode estar se perguntando, peraí, como assim? Não entendi. Vamos lá, eu vou trazer exemplos para ficar mais claro para você. Imagina só que você tinha lá os seus 4 ou 5 anos de idade, não sei, mais ou menos por ali. Vamos dizer que você é uma menina e a sua mãe, ela, por alguma questão, talvez de trabalho, ela viajava muito,
ela não estava sempre em casa, ou você tinha ali um parente, alguém próximo, um irmão, uma avó muito doente naquela época e que exigia que a sua mãe, você sendo menina, exigia que a sua mãe dedicasse muito do tempo dela aos cuidados daquela outra pessoa. Na verdade, sua mãe não estava rejeitando você, mas você interpretou como rejeição. Não era a intenção dela, mas isso ficou registrado para você como rejeição. Então, isso é uma interpretação de rejeição, mas que ficou gravado dessa forma. E há aquelas situações em que muitas vezes a rejeição aconteceu de fato, né? Muitas vezes pode ter acontecido daquela gravidez não ter sido desejada, ou a mãe naquela época era muito jovem, uma adolescente, e aí a interrompeu talvez alguns planos de vida na concepção daquela mãe e ela rejeita aquela menina. Por que eu tô enfatizando tanto menina, mãe? Porque a rejeição, via de regra, ela acontece, a ferida emocional da rejeição, ela acontece pelo seu pai ou pela sua mãe do mesmo sexo que você, pelo genitor do mesmo sexo. Então, se você é uma menina e você tem questões, problemas com a sua mãe, isso pode vir de uma ferida emocional de rejeição. Se você é um homem e você tem dificuldades de se relacionar ou de ter como você interpreta seu pai no seu coração, então provavelmente você deve ter passado pela ferida emocional da rejeição. Então isso é muito importante. A ferida emocional da rejeição, ela acontece com o genitor do mesmo sexo que você. E isso pode ter acontecido, e essa é a questão importante para ressaltar aqui. Isso pode ter acontecido por algo real, uma rejeição real, ou uma interpretação como rejeição. Foi a maneira que você captou aquela mensagem. Então, aquilo fica registrado, isso fica naquela estrutura mental que eu falei antes, que é do inconsciente, e isso vai se refletir, vai ter efeitos na vida adulta. Como é que na vida adulta a rejeição ela se manifesta? Normalmente, os adultos que rejeitam, o homem que sentiu a ferida emocional da rejeição do pai e a mulher que sentiu a ferida emocional da rejeição da mãe, real ou interpretada como se fosse rejeição, ela vai ter um efeito, né, que a gente chama de comportamento de escapismo. O que é esse comportamento de escapismo? É aquela pessoa que normalmente não se apega muito a nada. Ela de repente começa num trabalho novo, começa numa empresa, se empolga e tudo mais, e ali daqui a pouco aquilo para ela vai perdendo a graça, vai ficando entediante e ela pula para outra situação. Ela não cria, ela evita de ter apego. Então é aquela pessoa mais desapegada, que ela vai de uma situação para outra com muita facilidade. Ela não cria vínculo assim tão tranquilamente, tão facilmente. É uma dificuldade para essa pessoa. E por que isso acontece? Por que a ferida da rejeição gera esse comportamento de escapismo? Né? Muitas vezes também é importante ressaltar que o escapismo também ele se manifesta com aquela pessoa que vive é muito sonhadora, vive no mundo da lua às vezes, né? Foge da realidade, então ela não se apega muito a questões mais concretas. E por que isso acontece? Porque a pessoa evita passar pela ferida emocional da rejeição mais uma vez. E por isso que ela não se apega, por isso que ela escapa, por isso que ela vai de um projeto para outro. Antes que rejeitem ela já saiu, ela já foi. Muitas vezes são pessoas que não conseguem estabelecer relacionamentos duradouros, né? Tem relacionamentos aqui, depois perde o interesse, vai para ali, e aí acaba que isso depois gera sim um sofrimento emocional, um sofrimento mental, porque lá na frente pode gerar aquela percepção de você não ter construído ou se consolidado em nada, por ter abandonado. Às vezes a pessoa começa um curso na faculdade, vai para outro, abandona, vai para outro, ela não se apega. Então, muitas vezes no acompanhamento terapêutico, isso é descoberto e a pessoa trata isso.
Então, assim, o importante, mesmo que isso tenha acontecido, se esse foi o teu caso, a ferida emocional da rejeição, é importante você entender que isso aconteceu, ou a maneira como você interpretou foi essa, mas o que você vai fazer com isso é o que vai determinar a mudança na tua vida, né? Então não é exatamente o que te aconteceu que vai te condenar, sabe? Que vai fazer com que você fique refém daquele fato que aconteceu lá atrás, no passado, na tua vida. Você não precisa ser refém. Você pode transformar isso em algo que, ok, eu entendo que isso aconteceu comigo, mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou viver escapando das coisas? É isso mesmo que eu quero pra mim? É isso que eu vou fazer? Eu vou continuar permitindo que isso influencie a minha vida? Entende? Se isso aconteceu lá na infância, lá atrás, na vida adulta, é importante você ter a consciência, e o papel desse vídeo é trazer essa consciência, que você tem escolhas, que você pode sim mudar. Aquela história do, eu não consigo. Sim, você consegue. A partir do momento que você entende a origem das coisas, que isso gera consciência, que isso vem à luz da tua consciência, sai do inconsciente, vem para a consciência, através de um acompanhamento profissional, isso é libertador. Porque aí você vai entender muitas vezes que foi a maneira como você pôde interpretar naquele momento, você vai entender as razões que fizeram com que o seu pai ou a sua mãe, né, dependendo se você é menina ou menino, já que a rejeição é ligada, né, como eu disse, ao genitor do mesmo sexo, você vai entendendo muitas vezes que ele ou ela fez o que podia, no potencial máximo que o seu pai ou a sua mãe podia naquele momento, né? Vamos supor, se for uma situação de ausência por viagem ao trabalho, se você entende, poxa, ele viajava ou ela viajava porque precisava trazer, né, provisão para dentro de casa. Às vezes é uma mãe que teve ali sua filha e precisou cuidar dela sozinha e precisava se ausentar, né, ir para o trabalho, se ausentar para prover aquela filha. Enfim, então tem N variáveis que muitas vezes no processo terapêutico a gente vai trabalhando e a pessoa agora na fase adulta, ela consegue classificar, ela consegue entender, colocar, vamos dizer assim, organizar as gavetas mentais, né? Então, isso gera essa cura dessa ferida emocional da rejeição. E isso faz você se auto-perceber. Uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer com a pessoa é ela primeiro ter a consciência e se auto-perceber. E em seguida decidir o que fazer com essa informação que agora tá clara, ela entende de onde veio, né? Muitas vezes por conta de feridas emocionais, as pessoas manifestam isso, às vezes nessas questões de falta de vínculo, às vezes são questões ligadas à saúde, doenças que quando você vai investigar não tem nenhuma causa orgânica física diagnosticada, então muitas vezes está ligada a feridas emocionais, que você tratando essa ferida emocional, você libera cura, inclusive para o seu corpo, porque o corpo age em cooperação com a sua mente. Então, se a sua mente está saudável, suas emoções também estarão saudáveis e o seu corpo também. Nós temos essas dimensões que se conversam entre si. E se você foi impactado por esse vídeo, eu peço para você compartilhar ele com várias outras pessoas, porque essa informação pode ser útil para mais alguém que você conheça. E se você é uma pessoa que precisa de ajuda terapêutica para tratar situações como essa, entre em contato comigo, que vai ser um prazer ser sua terapeuta. Eu vou deixar o link para você conhecer um pouco mais de como é que funciona a terapia online. E aí você pode entrar em contato comigo para eu te ajudar nessa jornada de cura emocional. Um grande abraço para você. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. E se você assistiu até o final, para eu saber, escreve aqui nos comentários. Rejeição, que aí essa é a palavra-chave para eu saber se você realmente é daquelas pessoas que termina o que começa, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder.